Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje contemplamos, mais uma vez, esses partidários de Herodes, os fariseus, tentando pegar Jesus em alguma palavra para condená-lo. Mas quando nós percebemos a forma que Jesus combate esses homens, nós percebemos também como nós devemos combater as tentações. Porque as tentações, elas vêm para nos questionar, para nos pôr dúvidas. E nós precisamos não questionar as tentações, mas questionar a nós mesmos. Como que nós chegamos até o dia de hoje? Como foi o nosso primeiro encontro com Deus? E esses questionamentos, eles vão nos ajudando a abrir a nossa consciência para o grande mistério de Deus em nós. Por isso, Jesus Cristo, em vez de discutir com esses homens, ele vai usar desse questionamento para iluminar a consciência deles e iluminar também a nossa consciência. Eles vão questionar sobre a questão do imposto. E Jesus, ele, em vez de falar sobre o imposto, ele vai usar esse elemento e vai pedir uma moeda. Quando ele pede a moeda e trazem a moeda a ele vai perguntar de quem é a inscrição que está nesta moeda. E vão dizer, é de César. E aí Jesus, ele vai dar a resposta: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui Jesus está querendo nos chamar a atenção sobre uma realidade essencial da vida humana. Porque se a imagem de César está nesta moeda, significa que esta moeda ela pertence a alguém. Assim como todos nós levamos a imagem e semelhança de Deus em nós. E por isso nós somos de Deus. Por isso que Jesus Cristo usa esse elemento simbólico e essa circunstância ao qual estão tentando colocar ele em prova para nos alertar sobre a imagem de Deus que está impressa em nós. Nós somos esta moeda que foi cunhado em nós, essa imagem de Deus, a imagem do próprio Cristo, porque Cristo é a imagem do Deus invisível e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que nós temos em nós, por essência, impresso em nós, a imagem do próprio Cristo. Assim, nós precisamos refletir sobre a nossa vida e sobre aquilo que nós estamos fazendo com ela,
sobre aquilo que nós estamos realizando diante do nosso chamado, a quem nós estamos oferecendo o imposto da nossa vida. Isso significa a quem nós estamos dedicando o nosso tempo, os nossos dons, a quem nós estamos dedicando a nossa vida para que nós possamos realmente sermos livres e felizes nesta terra. Porque o imposto, ele é um símbolo de liberdade, ele é um símbolo de união com o império. E nós, quando dedicamos a nossa vida a Deus, quando nós colocamos os nossos dons a serviço de Deus, da sua obra, nós estamos justamente realizando isso. Nós estamos nos comprometendo e estamos nos unindo ao reino de Deus, à obra de Deus. E assim, a obra de Deus ela vai sendo realizada na nossa vida, para que possamos verdadeiramente sermos esses que dão testemunho, esses que manifestam a face de Deus nesta terra. Por isso que essa imagem da moeda representa cada um de nós, porque nós temos valor diante de Deus, porque em nós está impresso a imagem daquele que nos criou, daquele que nos salvou para uma obra de plenitude em nossa vida. Com isso, precisamos dar a César, ao mundo, o que é do mundo, mas precisamos dar a Deus o que é de Deus. E nós somos de Deus, porque em nós está gravado a imagem e semelhança daquele que nos criou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.